Pessoal, tudo bem? A gente vai falar dos exercícios de biomas terrestres, naquele formato que vocês acharam que era melhor, né? A gente vai comentar alguns exercícios que caem em vestibular, que podem cair no Enem, só para vocês terem ideia, tá? Eu sempre gosto de falar dos pequenos detalhes, e isso vai fazer a diferença de você acertar ou errar a questão, né? Aqui está falando o seguinte: a vida na Terra é própria da humanidade, depende de energia produzida pelo Sol e recebida na forma de luz e calor, tá? Exatamente que é a fotossíntese. Com relação ao texto acima, afirma-se o que segue. 1. Tá? Quanto menor a latitude, menor será a quantidade de radiação solar que se chega à Terra, e menor será a temperatura média anual, com influência direta da taxa de fotossíntese dos vegetais. Ó, a gente sabe que o Sol está relacionado com fotossíntese, mas a menor latitude, ou seja, quanto mais para cima, é ao contrário, tá? Você tem menos Sol, por isso é que tem menos vida lá, ou não tem biodiversidade de vida. Então essa está errada. 2. A latitude não determina o grau de biodiversidade dos diferentes biomas terrestres. A gente já viu que quanto mais perto do Equador, tá, você tem maior biodiversidade de seres vivos, tá? Você tem maior diversidade de plantas e animais. Então isso não é verdade. Isso tem uma influência grande. Tá? As adaptações dos vegetais e seu habitat natural determinam a sua sobrevivência nos diferentes biomas terrestres. Exatamente. Os vegetais estão intrinsecamente relacionados com o clima e o clima com os vegetais. Então a resposta certa é a letra 3, resposta correta, letra B de bola. Tá? A 2. Considerando diferentes biomas e ecossistemas, analise o seguinte, o correto. Número 1. O deserto, como o Saara, a vegetação é pouco abundante e várias plantas se desenvolvem apenas em curtos períodos de disponibilidade de água. A fauna é pobre, sendo constituída basicamente de alguns artrópodes, répteis e mamíferos. Tá? Essa está certa. Tá? O deserto só tem seres pequenos e alguns que conseguem sobreviver lá. Tá? No Cerrado brasileiro, as árvores são de tronco liso, formando agrupamentos densos, compactos e alcançando grandes altitudes. Não, isso está errado. Apesar de ter lobo-guará, tamanduá-bandeira, não são encontrados, isso está totalmente errado. Então, o número 2 aqui, tá, o 2 está errado. A tundra, que ocorre próximo às calotas polares do hemisfério norte, é um clima muito frio e seco. As plantas herbáceas dividem um ambiente com musgos e líquens, que serve de alimento para bois, para aqueles bois biçais, né? Então essa está certa, no 4 aqui está certo, então 1 e 4. Nas florestas temperadas com árvores caducólias, como carvalho, o clima é caracterizado por 4 estações do ano bem definidas. O solo é rico em matéria orgânica, enquanto muitas aves migram do inverno e os outros do inverno. Essa está certa, né? Uma das características é que as árvores perdem todas as folhas. Né? O Pantanal apresenta uma fauna muito rica e grande número de indivíduos por espécie. A matéria orgânica trazida pelas inundações, período ocasionados pelas águas que extravasam dos rios da bacia do Paraguai, contribui para a fertilidade do solo. A gente vai falar sobre mais detalhes sobre o Pantanal, mas essa é a resposta certa. Se somando tudo, daria 29. Tá? Então a resposta certa seria isso daqui. Essa é uma questão que eu fiz questão de colocar aqui, porque não é muito comum no Enem, mas é comum em outros vestibulares. Você tem que somar as questões certas para dar o resultado. Tá? Essa questão do Enem de 2006 eu achei muito pertinente, por isso que eu acabei colocando ela aqui. Análise dos espólios de samambaias e pólen fossilizados contínuos em sedimentos para fornecer pistas sobre a formação vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de uma amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas, que está aqui embaixo,
tá? Encontra-se mais distante da superfície. Então aqui é bem profundo. Isso aqui é o que a gente chama de sucessão ecológica, né? As camadas vão se modificando e vão modificando os seres vivos. Aqui está muito difícil vocês enxergarem, tá? Mas vocês têm isso na apostila que eu vou passar para vocês, e aí dá para vocês verem melhor. Então aqui é a camada mais antiga e aqui mais recente, mais profunda, mais na superfície do solo. E aqui fala o seguinte: aqui usa muito pólen, aqui tem muito pólen de samambaias, tá? E epífitas. Epífitas são árvores que dão umas flores como bromélia e tudo mais, né? Aqui tem quase nenhum pólen, tem pólen de gramínea, mas não tem pólen de epífitas, ou seja, não tem plantas que precisam de muita água, tá? E aqui tem abundância de pólen de cacto, ou seja, então aqui era úmido e foi secando. Essa é a tradução. E aí pergunta o seguinte: em análise permite supor que o local em que foi escolhido a amostra deve ter sido ocupado sucessivamente, ou seja, do fundo para o maior. Aqui são características de floresta tropical. Então você já tem aqui, ó, essas duas aqui, ó. Não pode ser campo cerrado, senão não teria essas epífitas. Não poderia ser caatinga nem campos do cerrado, porque é muito seco. Aqui, pólen de gramíneas é característica de cerrado, de savana, tá? Então você tem aqui não pode ser floresta temperada, porque a floresta temperada tem pouco pólen, tá? Principalmente porque elas são plantas que não têm flores, praticamente nenhum. Floresta úmida, tá? E aqui cacto é característica de deserto e o nosso deserto aqui que é a caatinga. Então a resposta certa seria a letra A. Essa é uma questão de análise. O Enem tem mudado um pouco esse tipo de questão, mas ainda tem caído. Você tem que analisar o gráfico para poder fazer, tá? Outra questão que é de análise de gráfico: um bioma é um tipo peculiar de ecossistema que com característica distinta com relação à temperatura, pluviosidade, tipo de solo, grau de luminosidade da região que ele ocorre. O gráfico adiante apresenta valores médios de temperatura, tá? Né? E pluviosidade, em 4 biomas mostrados durante o período do ano. Baseado nesses valores, pode-se esperar que 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, tá? Respectivamente os biomas. Bom, o 1, um lugar que chove pouco e muito frio, tá? Essa aqui, a única que mais se encaixa aqui é a floresta boreal, tá? Que é um lugar que tem temperatura baixa e chove pouco, que é frio e seco. O número 2 já é diferente. Ele chove pouco, tá? Mas tem temperatura alta. Isso é questão de deserto, tá? O número 3, chove melhor, tá? E temperatura um pouco média. Isso é característica de floresta temperada. Não chove tanto, mas também a temperatura não é alta, não passa de 25 graus. Tá? E por último, um lugar que é muito quente, temperaturas de 30 até mais graus, está aqui em 30 graus, e chove muito, 2.000 milímetros. Isso é característica de floresta tropical, floresta úmida. Aqui a única que se dá mais certo aqui será a letra A. Tá? Então, uma análise de gráfico para a resposta. Essa eu achei interessante, porque você pode ficar em dúvida em duas questões. E aí é que muda como você interpreta. Tá? Situada na região norte da América do Sul, a floresta amazônica possui uma extensão de aproximadamente 7.000 km², espalhados pelos estados da região norte do Brasil e outros países da América do Sul. Sobre esse bioma é correto afirmar: letra A, é uma floresta tipo tropical fechada,
formada por boa parte por aves de grande porte, situadas próximas umas das outras. O solo dessa floresta é muito rico, pois possui uma espessa camada de nutrientes orgânicos. Ele não é rico, ele é arenoso, tá? É o humus que deixa ele melhor, por isso que as árvores crescem mais fácil. Porque, além disso, você tem um lugar quente e úmido. Tá? Letra B. A camada superficial do solo é formada pela decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Este rico em humus é matéria essencial para milhares de espécies de plantas e árvores que se desenvolvem nessa região. Essa está certa, tá? E aí vamos analisar as outras duas. O clima que se encontra na região dessa floresta é tropical. Nesse tipo de clima, tanto a temperatura como o índice pluviométrico são elevados. Ó, isso aqui acontece na Amazônia. Pô, mas então agora eu estou com duas aqui. Vamos ver a outra aqui. D. A retirada da cobertura vegetal permite uma perda de parte dos nutrientes do solo que seriam levados pelas chuvas constantes. Entretanto, devido à espessura da camada de humus, o solo amazônico ainda terá boa fertilidade para a utilização da agricultura. Isso não é verdade. A gente já falou isso lá atrás. As águas da Amazônia possuem características diferentes, resultando de geologia das bacias fluviais da Amazônia. Isso é o certo. Principalmente o Rio Negros e Solimões, né? que é muito famoso, que é uma água é marrom, a outra é preta. O chamado rios de água branca ou turva, como Solimões ou Madeira, percorre terras pobres em minerais, que suspensão orgânica. Os chamados rios de água preta, como Negro, oriundos de terra arenosa, ricos em minerais, são transparentes e coloridos de marrom. Ó, exatamente errado é aqui, ó, transparente. E aí você ficou nas duas aqui. A única coisa que vai pegar aqui, ó, não é o clima, é que muda a floresta, tá? Esse tipo de clima não significa que tem todo tropical, tem no trópico, clima tropical, chove muito e é quente, né? Nós temos ali do outro lado, nós já comentamos sobre isso, que tem o deserto do Saara. Se você não na altitude, o clima é mais ou menos igual, mas a gente tem deserto. Então não é o clima que influencia. E aí a gente cai naquela mesma bordão, né? Ou seja, a gente não sabe se é a floresta que influencia o clima ou o clima influencia a floresta. Na verdade, você tem uma relação muito íntima entre os dois, é isso que faz a floresta amazônica. Então a resposta certa somente poderia ser a letra B de bola, ok? Aqui no FUVEST 2005, você tem alguns itens, alguns números aqui, e aí pergunta o seguinte: o que é que significa? O que significa? É floresta tropical 1, 3, ó, e 4. Ó, aqui é deserto, tá fora, tá? Aqui o 1 e o 3 está certo. Letra B, floresta tropical, em 1 está certo, em 3 está certo, em 5 está certo. Então a resposta certa seria a letra B de bola, tá? Ok, galera? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida me chama aí no particular, no privado, não tem problema. É bom sempre ter um feedback para vocês. Um abraço.